Bem-vindo à comunidade cristã Nova Aliança. São 28 anos de história, totalmente cuidados por Deus e crendo que Jesus é a resposta. Nossa igreja vive uma visão de forma simples e prática, através do relacionamento com Deus, com a sua palavra e com as pessoas. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe nosso conteúdo. Nosso desejo é abençoar a todos através da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra fale ao seu coração. Abra sua Bíblia em Salmo 145, versículo 13. O Senhor tem falado grandes coisas muito ao meu coração nesses dias, e Deus usou a Débora através dessa canção aí, falando sobre essa simplicidade, sobre esse amor, sobre esse servir, sobre o propósito que Deus tem para as nossas vidas, amém? Pergunta para quem está do seu lado, você crê que Deus tem um propósito na sua vida? Amém? Se você não crê e não sabe, hoje você vai descobrir. Amém? E se você sabe, mas acha que sabe, Deus vai revelar algo no seu coração. Amém? O tema dessa palavra de hoje que o Senhor colocou no meu coração é acessando o meu real propósito. Diga assim comigo, acessando o meu real propósito. Amém? Tudo aquilo que Deus tem na sua vida, tudo aquilo que Ele quer revelar, Ele quer manifestar, já está dentro de você. Amém? Diga assim, já está dentro de mim. Amém? Eu preciso apenas acessar. Amém? E colocar para fora e manifestar aquilo que o Senhor tem na minha vida. Lá em Salmo 145, versículo 13, o Data Show vai estar funcionando? Não? Vamos abrir lá rapidinho. Depois de Jó, Salmos 145, versículo 13. Diz assim, versículo 13. Ô Jesus, hoje eu esqueci meu óculos. Justo hoje. O teu reino é um reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Que palavra linda, amém? Você crê nisso? O Senhor, Ele tem um propósito para nós. Lá no versículo 13 diz assim, o teu reino é um reino eterno, significa um reino que não tem fim, amém? E a palavra-chave dessa palavra, você pode estar se assentando agora, que o Senhor tem falado, tem bradado no meu coração, é sobre o domínio dele. Diga assim, Deus tem todo domínio. O que é o domínio? Ele tem todo o controle. Essa palavra domínio, ela já abrange que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início e ele é o fim. Amém? Nós, com a nossa mentalidade humana, não conseguimos captar essa palavra. Por quê? Porque nós vemos o nosso passado, nós vemos o nosso presente, mas nós não conseguimos com os nossos olhos naturais ver o nosso futuro, amém? Mas Deus, Ele tem o domínio de todas as coisas. Ele tem o poder, Ele tem a soberania, Ele é eterno, Ele não tem fim. Então, muitas vezes na nossa vida, nós estamos passando por situações na nossa vida, estamos passando por dificuldades, processos de Deus, lutas, e nós estamos ali, com o nosso olhar naquela situação. Mas Deus, diga assim, mas Deus já está vendo lá na frente. Amém? Às vezes Deus permite coisas na nossa vida para que nós cheguemos lá onde Ele quer que nós estejamos. Amém? Então esse domínio de Deus é algo muito profundo. Eu gostaria que você estivesse meditando nesses dias sobre esta palavra. Deus, Ele não tem apenas o controle, Ele não tem apenas o comando, mas Ele tem o domínio de todas as coisas. Diga assim, o meu Deus é grande. Amém? Ao mesmo tempo que o nosso Deus, Ele é grande, Ele é soberano, Ele é incontável, Ele é maravilhoso, Ele também é o nosso Pai. Diga assim, Abba Pai. Amém? E esse Abba Pai, né, lá em Salmo 139, você pode estar abrindo ali. Nós vamos ver que é um salmo davídico, né?
que Davi escreve esse salmo. Davi, ele era um homem assim como eu e você, diga assim, ó, de altos e baixos. Nós mulheres não somos assim? Nós temos os nossos momentos, os homens também têm, mas nós temos de uma maneira muito mais peculiar, né? Nós temos os nossos hormônios, as nossas demandas, né, hormonais e emocionais da mulher. Então, Davi, ele expressa muito isso nesse salmo. Ele era um homem muito... Dila, como é que foi a palavra que nós falamos hoje de manhã? Intenso, né? Foi isso, né? Ele era um homem muito intenso. E na palavra de Deus, eu não me lembro, tá? De ver que Deus não usou pessoas intensas. Deus, ele usa pessoas intensas. Né? Até nós estávamos meditando hoje de manhã, eu e a Dila no nosso discipulado, e a gente lembra de Moisés. Moisés foi dito que ele era o homem mais manso da terra. É verdade ou não? Mas esse homem que era manso, né, que Deus o chamava assim, ele também tinha os seus rompantes, tinha suas dificuldades, né? Deus mandou ele tocar na rocha e o que ele fez? Ele bateu, né? Então Deus, ele usa todos os tipos de pessoas. Diga assim, Deus usa todos os tipos de pessoas. Se você é mais quietinha, se você é mais ou menos, se você é muito intensa, né? Eu sou do time do intenso, né? Ou é 8, ou é 80, né? Ou é 800, né? Às vezes. Mas Deus, ele nos fez, ele nos criou, cada uma de nós, para um propósito específico. Por isso que nós precisamos acessar esse real propósito de Deus, amém? Lá em Salmo 139, versículo 6... É só voltar um pouquinho o texto que nós lemos, 2 páginas mais ou menos, no versículo 6. Esse Deus, ele é tão de um domínio, ele é tão soberano, né? Ele é tão tremendo, que diz assim no Salmo 139, versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, e tão elevado que eu não posso atingir. Como eu estava falando antes, a nossa mentalidade, o nosso raciocínio humano não consegue conceber a grandeza do nosso Deus, amém? E isso é bom, porque se já pensou se nós pudéssemos pegar Deus e botar dentro de uma caixinha, o que ele ia ser? Limitado, como eu e você somos. Limitados, né? Nós temos as nossas demandas, nós temos as nossas particularidades, nós temos os nossos dons, os nossos talentos, as nossas coisas boas, mas nós também temos as nossas limitações. E o nosso Deus, ele não é assim. Amém? Ele é ilimitado, ele tem o domínio de todas as coisas. Então não tem como a nossa mente conceber a grandeza do nosso Deus. A grandeza pela qual ele nos criou, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança, amém? E lá no versículo 13 e 14 desse mesmo Salmo 139, diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. No 14 diz assim: Eu te louvo porque me fizeste de modo especialmente admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Amém? No 15, os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. No 16, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Olha que Deus soberano. A Fafá, lá no Paraná, né, Fafá? Quando o pai e a mãe dela conceberam ela, o Senhor estava lá naquele momento formando a Fafá. Amém, Fafá? Receba. Para um propósito de maneira maravilhosa. E o que o inimigo quer fazer? Quer dizer que nós somos só mais uma na multidão, que nós não podemos, que nós não conseguimos. Ele vem com as mentiras dele para desfazer o propósito de Deus para a nossa vida.
Eu gostei muito de uma frase que o pastor Abel falou esses dias, que para tudo aquilo que Deus tem para nós, o propósito dele, o diabo tem o propósito dele também para desfazer tudo aquilo que Deus fez para nós. Amém? E aqui está falando que Deus ele fez lá no íntimo da nossa mãe, lá onde parecia que ninguém estava vendo, mas Deus estava te vendo. Deus estava te formando, Deus estava colocando dentro de você, dentro de mim, tudo aquilo que nós necessitamos. Amém? E não importa como foi sua criação, não importa como foi o seu passado, não importa as circunstâncias que você viveu, nada pode roubar esse amor e esse propósito de Deus na sua vida. Amém? A única coisa que, diga assim para mim, a única pessoa, faça assim com o seu dedo, a única pessoa que pode estragar o propósito de Deus para você, faça assim, sou eu. Diga, é você. Diga para quem está do seu lado, é você. Nem o diabo pode, só se você der legalidade para ele, se você ouvir as mentiras dele, as acusações. Quantas mães nós temos aqui? Todas nós não tentamos dar o nosso melhor na criação dos nossos filhos, sim ou não? Nós erramos, sim ou não? Muito, gente, como eu já chorei de coisas erradas que eu fiz na criação dos meus filhos, mas eu sempre clamei, eu nunca me esqueço, antes de eu ter engravidado do Israel e da Isabel, quando eu e o Abel casamos, nós sempre clamamos a misericórdia de Deus, porque pensa numa pessoa que deu trabalho, né, Regina? Eu dei muito trabalho para os meus pais e eu sempre clamei, Senhor, misericórdia, os meus filhos vão ser melhores do que eu. E eu muitas vezes errei com eles, né? Nós todas. E o que o diabo faz? Pega essas nossas legalidades, porque às vezes nós não confessamos, nós não deixamos, nós não nos consertamos, nós não revogamos palavras de maldição, palavras malditas que nós lançamos, e aí o diabo tem legalidade. Mas quando nós temos o entendimento que eu nasci com um propósito, eu sou mãe por um propósito, amém? Eu sou uma mulher de Deus por um propósito, eu sou uma filha amada de Deus para um propósito. Eu sou uma irmã, diga assim para quem está do seu lado, você é minha irmã com um propósito, amém? Nós começamos a acessar esse lugar em Deus. E esse lugar não é um lugar físico, é um lugar espiritual que habita dentro de nós, amém? Através do poder do Espírito Santo que habita em mim e em você. Por isso, quanto mais Cristo aparece e menos eu apareço, melhor eu acesso esse propósito de Deus e eu manifesto esse propósito de Deus. Amém? Lá em 1 Timóteo 2, vamos lá. Foi uma palavra que o Senhor falou muito comigo nessa manhã. 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 7. Coisa errada. Acho que eu anotei errado, mas ainda bem que eu tenho aqui no celular. Deixa eu ver aqui. 1 Timóteo 2. De lá, me salvasse agora. Que eu mandei para ti esse texto hoje. Desculpa, gente. 2 Timóteo 1,7. Eu anotei errado, tá? 2 Timóteo 1, versículo 7. Diz assim: com efeito, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Amém? Gente, 2 Timóteo 1,7. O que significa aqui? Que Deus não nos deu, diga assim, não nos deu o espírito de covardia. Muitas vezes nós não acessamos o propósito de Deus nas nossas vidas por medo. Ai, mas o que vão pensar? O que vão falar? Né? Às vezes nós temos medo no nosso dia a dia. Mulheres que têm medo de dirigir, têm medo de fazer isso, têm medo de fazer aquilo. Né? Quantas vezes o medo nos aprisiona e nos tira desse acesso ao propósito de Deus. Mas ali diz assim, diga assim comigo, fortaleza,
de amor e de moderação. Amém? Então Deus já nos deu a fortaleza. Diga assim: eu sou uma fortaleza de Deus. E o inimigo vai vir tentar abalar essa fortaleza, mas eu vou me lembrar que elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro que fez... Eita glória, mulheres que sabem a palavra de Deus. Então, o meu socorro vem do Senhor, é dele que eu encontro a fortaleza que já habita dentro de mim. Então, quando as mentiras de Satanás começam a dizer: mas você é muito fraca, você é muito mole, você não dá conta da sua casa, você não dá conta dos seus filhos, você não dá conta do trabalho, diga assim: eu sou uma fortaleza do Senhor. Amém? De amor, sem amor, de nada vale. Não adianta, gente, eu tenho uma família linda, eu tenho uma casa linda, um carro lindo, vim na igreja, né, da paz do Senhor, mas se não estiver habitando dentro de mim o amor, eu preciso desenvolver o amor através de Deus. Quanto mais de Deus, quanto mais de Jesus, mais eu vou manifestar o amor de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. E moderação. O que é moderação? Ter o equilíbrio, né? Às vezes a gente é muito assim, aí outra hora a gente tá meio assim. Nós precisamos buscar essa moderação que habita dentro de nós, em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então, o meu olhar sobre mim pode acessar, pode brilhar esse propósito, ou o meu olhar sobre mim pode ofuscar e esconder este propósito. Feche seus olhos nesse momento e comece a pensar, olhe dentro de você e comece a pensar: Senhor, será que eu estou brilhando? Será que eu estou revelando, eu estou acessando o teu propósito? Ou estou permitindo que situações, circunstâncias e principalmente, gente, os sentimentos ofusquem, né, e escondam um propósito que tu tens para mim? Às vezes eu tenho deixado que o meu passado, aquilo que me condenou um dia, situações que fizeram contra mim, ofuscar este propósito. Amém? Vamos estar analisando e pedindo para o Espírito Santo nos revelar nessa noite. Amém? Provérbios 23, 7. Um dia a pastora Socorro até ministrou essa palavra. Assim como vamos lá, 23, Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7. É um provérbio muito verdadeiro. Diz assim: pois 23, 7. Tá certo, será? Assim como eu vejo a minha alma, assim ela é. Tá certo? Como que tá a versão de vocês? Como imaginou a sua alma, assim é. Significa que aquilo que os meus olhos estão vendo no espelho, na minha vida, sempre com aquele olhar talvez negativo, aquele olhar de derrota, de destruição, do passado, é assim que eu estou sendo para as pessoas. E às vezes eu estou deixando, faz assim comigo, de acessar o propósito de Deus e revelar a Ele. Amém? Deus te criou conforme a sua imagem e a sua semelhança. E essa é a verdade de Deus. Os atributos de Deus, as qualidades de Deus, o caráter de Deus precisam ser revelados através da minha e da sua vida. Quem eu sou? Primeiro, como que eu posso acessar esse propósito, o real propósito? Primeiro, sabendo quem eu sou. Diga, sabendo quem eu sou, né? E o que nós somos? Nós somos filhas amadas, nós somos a sua criação, nós somos, como nós lemos lá em Salmo 139, nós somos obras das suas mãos. Deus, pela sua palavra, lá em Gênesis capítulo 21, tudo que ele falava acontecia. Haja luz,
haja separação das águas e da terra, haja animais, répteis no mar, no ar, haja isso, haja árvores, haja frutos. Tudo que Deus falava acontecia, era. Mas quando Deus criou e formou o ser humano, Ele fez como obra das suas mãos. E às vezes nós temos facilidade. Hoje em dia nós estamos vendo uma geração que ama a criação, ama as coisas, ama os animais, ama a natureza, que é tudo muito lindo, porque isso manifesta a glória de Deus, amém? São feituras do Senhor. Mas às vezes nós estamos deixando de amar a criação de Deus, a criatura de Deus que somos nós, como filhas, amém? Então está havendo hoje em dia essa deturpação de que bonito é a natureza, é a foto que eu bato de lá, que eu vou lá na praia, que eu vou não sei o quê, mas nós não somos bonitas o suficientes. Nós temos que carregar de filtro, carregar de maquiagem, porque eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo para distorcer a imagem de Deus. Significa que eu não posso me cuidar, sim ou não? Sim. Que eu não posso estar bonita, penteada, cheirosa, maquiada, sim. Mas a imagem de Deus vai muito além da nossa beleza. A imagem reflete os atributos de Deus, amém? Que é isso que mais importa de todas as coisas. A palavra de Deus diz que um coração alegre, como é que diz? Um coração alegre aformoseia o rosto, mas um espírito triste, abatido, faz secar os ossos. Então, como eu me vejo, como eu me olho, como eu sorrio, sou feliz com aquilo que o Senhor fez na minha vida, é como eu vou passar a imagem, né? Diga assim comigo, aformoseia. Isso que a palavra de Deus diz. Então eu sou filha amada, eu sou sua criação, eu sou obra das suas mãos. Vamos abrir lá em Jeremias 29, 11. Eu amo essa palavra, gente. É uma palavra que fala muito ao meu coração, de uma maneira muito especial. E como nós estamos no final do ano, nós estamos no penúltimo culto, eu quero que você guarde, se até hoje, durante todo esse ano, você não teve essa compreensão, que você possa ter. Diz assim, porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de bem e não de mal, para dar o fim, a esperança de um futuro. Amém? Tem duas versões que eu gosto. Essa de para dar o fim que desejais, e essa minha versão diz assim, a esperança e um futuro. Amém? Então Deus, Ele sabe o pensamento que Ele tem ao seu respeito. Ele tem pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim de futuro e de esperança. Na outra versão, que eu gosto muito, diz assim, para dar o fim que desejais. Muitas vezes nós não estamos tendo coisas que Deus tem para nós, já colocou em nós não estamos acessando porque nós não estamos pensando nelas. Nós não estamos declarando elas sobre a nossa vida. Nós estamos preferindo ouvir a mentira de Satanás. Quem aqui tem dons? Levante sua mão. Talentos. Lá em Romanos 12 e 1 Coríntios 12, se você quiser refletir em casa, lá fala sobre vários atributos de Deus, do amor, né, do ensino, os dons espirituais que Deus tem para nós, né, de ensinar, de profetizar, de declarar sobre a vida das pessoas. Muitas vezes Deus tem gerado palavras no seu coração para você falar para pessoas específicas e você tem se acovardado. Você não tem deixado acessar dentro de você esse propósito que Deus tem para a sua vida. Esses tempos agora, porque assim, tudo aquilo que a gente não usa, acaba. Quem aqui, eu não queria expor, né, mas não precisa levantar sua mão. Quem aqui já tirou sua carteira de motorista, mas não dirige de jeito nenhum? Não precisa levantar a mão. Levante só o dedinho do pé, assim, ó, né?
Ou às vezes você fez um curso, fez uma faculdade, fez algo e você não está praticando aquilo que você já acessou. É assim também no reino do Espírito. Deus já colocou em nós, como nós lemos lá em Salmo 139, tudo aquilo. Se você meditar lá em 1 Coríntios 12, Romanos 12, você vai ver tantas coisas que Deus tem ao nosso dispor, que Ele já nos deu e nós não estamos desenvolvendo. E esses dias eu sempre costumo, desenvolver aquilo que o Senhor tem na minha vida, mas eu estava com uma área da minha vida meio assim... Sabe quando o inimigo vem e começa a jogar água no poço? Né? Eu estava um pouquinho com aquele poço específico tapado. E aí eu estava lá no retiro do Filhos Maduros, né? No retiro Jejum de Mundo, e um pastor, logo que ele chegou, ele veio no meu ouvido e falou assim... manifesta aquilo que Deus te deu. Me deu uma palavra exatamente sobre isso que eu tô ministrando para vocês. Começa a manifestar, porque Deus está te dando palavras e tu tá segurando. E aí ai meu Deus, me pegaram. Porque tudo aquilo que Deus quer para sua vida, Ele não deixa encoberto, amém? Ele vai usar homens e mulheres de Deus que vai manifestar e vai fazer você ver aquilo que você precisa ver. E aí eu tive uma experiência muito tremenda. Eu tenho o dom da profecia e eu estava um pouquinho enferrujada numa determinada área. E aí na hora, assim, eu comecei a sentir um calor, comecei a sentir uma coisa assim, depois que ele falou aquilo para mim e tal, eu já estava diferente, eu já fui assim, meio com uma expectativa, Senhor, eu vou aqui, o Senhor vai fazer alguma coisa. E aí ele... deu aquela palavra, só que assim, deixa eu falar para você. Você pode receber as melhores palavras do mundo. Se você não obedecer e não acessar, não vai adiantar de nada. Você crê nisso? Amém? Se eu ficasse calada, ai não, Senhor, não é hoje, é outro dia. E eu tive uma experiência linda de Deus me usar para dar uma palavra profética para esse mesmo pastor e também para outras pessoas e também para minha filha que estava de aniversário no domingo, dia 29, que era no dia do retiro, no último dia do retiro. E eu fui falando, Deus foi falando, foi uma coisa muito forte. E depois a Isabel veio muito edificada e falou assim: mãe, Deus te usou de uma maneira tão forte na minha vida, porque tudo aquilo que ele estava já me falando, já tem dias, e eu estava orando e pedindo para ele, tu falou tudo. Que bênção, né, gente? Deus às vezes quer te usar para validar e para ativar vidas no mundo do Espírito. Olha que prazer lindo eu ser um canal, né? Ser uma ferramenta de propósito de Deus para ativar minha filha. E naquela mesma semana, a palavra que eu não me lembrava de tudo, não me lembrava mesmo. A Isabel, mãe, tu nem sabe. Na semana seguinte que tu me deu aquela palavra, porque eu viajei durante uma semana, eu recebi uma proposta assim, assada, exatamente como tu falou. Olha que bênção. Então isso edifica não só quem recebe, mas a gente que deixa Deus usar e manifestar e acessar aquilo que Deus já nos deu, amém? Você crê nisso? Então, primeira coisa é quem eu sou. Diga, eu sou, filha amada, sou sua criação, sou obra das suas mãos e eu fui criada para um propósito. Diga assim, eu fui. Mas com força, tá? Muito. Eu fui criada para um propósito, amém? Então, primeira coisa, eu preciso saber quem eu sou. Se você não sabe, peça para o Senhor, porque eu dei aqui uma pincelada básica, mas o Senhor tem uma palavra específica para cada uma de nós. Amém? Se nós buscarmos, se nós estivermos atentas para acessar, o Senhor vai manifestar e vai revelar para nós. E quem eu não sou em segundo plano? Primeiro eu tenho que saber quem eu sou, depois eu preciso ter claro quem eu não sou. Diga, quem eu não sou. Eu não sou um erro. Eu não sou uma inútil, eu não sou um acidente, eu não sou um acaso, eu não sou rejeitada e eu não sou sem propósito. Quem revelou isso para vocês? Foi a Pri? Foi a palavra. Diga assim, a palavra.
Salmo 139 nos revelou nessa noite que Ele nos entreteceu para um propósito. E todos os dias da minha vida e da sua vida já foram escritos no livro. Glória a Deus. A nossa oração tem que ser assim: Senhor, que eu viva de acordo com aquilo que está escrito no teu livro. Não na maneira que eu quero, não da maneira que eu acho, não da maneira que o diabo sopra no meu ouvido, mas da maneira que está escrito no teu livro, amém? Então, mas eu sei de tudo isso, Pri. Eu já ouvi tantas vezes isso, um monte de gente já me falou isso. Mas você tem acessado o seu real propósito? Às vezes você sabe que você tem um propósito, mas às vezes você não sabe ainda qual é o seu propósito. Ou de que maneira Deus quer que você manifeste esse propósito. E para isso nós precisamos buscar. O que eu preciso fazer? Ponto 3. Diga para cutuca quem está do seu lado, diga assim: o que eu preciso fazer? Diga para quem está do outro lado, o que eu preciso fazer? Salmo 139, versículo 23. Voltando lá para Salmos. Salmo 139, que é o nosso texto-chave. Gente, quando eu comecei a entender isso, a minha vida começou a ser transformada. Porque existe duas maneiras. Ou eu posso me deixar ser mudada por Deus, que a mudança, eu posso voltar a ser o que eu era. É verdade ou não? Quando eu mudo, eu posso mudar e eu posso desmudar, né? Mas se eu me deixar ser transformada por Ele, quando há uma transformação, não tem como voltar. Uma prova disso é quando nós estudamos sobre a água, né? A água líquida, quando você coloca no fogo, o que acontece? Ela se transforma no vapor. Tem como ela voltar? Não tem, porque houve uma transformação. É assim que Deus quer que nós vivamos, uma transformação. E Salmo 139, versículo 23 e 24 é um texto muito forte para o meu coração, e eu tenho certeza que é para o seu. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em mim há alguma conduta que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Tem outra versão que diz assim: sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Prova os meus pensamentos, né? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eita glória, duas versões, tá vendo? Pega aí, irmã. Qual versão você quiser. Porque todas elas falam da palavra, de maneiras diferentes, mas da palavra. Muitas vezes nós estamos deixando os pensamentos errados do diabo tomarem conta da nossa mente e nos desfocar daquilo que Deus tem para nós. E nós não conseguimos acessar o real propósito que Deus tem para a nossa vida. Amém? Então nós precisamos que o Senhor nos sonde. E aí 2 passos para o que eu preciso fazer. Primeiro, eu preciso reconhecer. Diga reconhecer os meus dons, os meus talentos, as minhas habilidades, aquilo que Deus já depositou de bom em mim. Amém? Porque o que tem de bom em você e tem em mim, não vem de nós. Só para você saber. Não vem de nós. Amém? Paulo dizia assim: eu sou o mais pecador, né? Eu sou o mais... Como é que ele dizia mesmo a palavra? O menor de todos. E Paulo era um grande homem de Deus. Imagine nós. Amém? Então, o que nós temos de bom vem do Senhor. Então, eu preciso reconhecer os meus dons. Se você não sabe isso, chega em casa, começa na sua agenda, começa a colocar: eu sou isso, eu tenho aquilo, o Senhor me deu isso, reconhecendo Jesus, Deus na sua vida, porque Ele te formou, amém? Ele te criou, Ele te entreteceu desta forma que você é. Então, eu preciso reconhecer os meus dons, os meus talentos, as minhas debilidades, mas eu também preciso reconhecer os meus erros,
as minhas falhas, as minhas limitações e os meus pecados. Você lembra que eu falei aquela hora lá sobre a questão dos nossos filhos, que às vezes a gente tem uma condenação sobre nós, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, às vezes a gente se irrita, dá uns gritos, dá uns tapas que não era para dar, né? E outras coisas, cobra, a gente às vezes coloca uma imagem daquilo que nós criamos para nós, da nossa cabeça, e queremos que os nossos filhos sejam aquilo, queremos que eles percam a identidade deles. Mas quando nós nos arrependemos e reconhecemos e pedimos perdão para o Senhor, pedimos perdão, humildade, né? A gente falou hoje sobre a humildade. Filho, eu errei, filho, eu pequei, eu errei contra você, sabe? Fazemos uma mesa, nos consertamos como família, né? A mesa é lugar de conexão e de redenção, amém? Ali é o lugar que Deus quer atuar na nossa vida, quer fazer tudo aquilo que está quebrado ser refeito, porque Ele tem o poder de refazer todas as coisas. Você crê nisso? Amém? Então, aquilo que eu sou insuficiente, eu preciso reconhecer em Deus que eu sou limitada. Diga assim: eu sou limitada, mas sou filha de um Deus, faz assim comigo, ilimitado. Amém? Aquilo que eu não posso, Deus pode por mim. Amém? Aquilo que eu não consigo, Ele pode realizar através de mim, em mim e através de mim. Porque Deus não vai fazer nada através de você daquilo que Ele não fez primeiro em você. Quem se lembra da pastora Márcia, ministrando na escola de sabedoria? Primeiro tem que ser em nós. Porque como é que nós vamos manifestar isso na vida das pessoas se não acontecer em nós primeiro? Amém? Essa renúncia, esse reconhecimento da nossa limitação, dizer que eu sou insuficiente sem Ele. Amém? Nele eu posso todas as coisas. Diga assim: eu posso todas as coisas no Senhor, mas sem Ele eu não posso nada. Amém? Então a gente tem que parar de falar eu posso, eu consigo, eu faço, não sou eu, isso, aquilo outro. Não, nós precisamos nos diminuir. Amém? Reconhecer que somos insuficientes, que nós precisamos ter um coração humilde, dependente de Deus e também dependente das pessoas, porque Deus usa as pessoas para trabalhar conosco. Amém? Deus usa as contrariedades. Não existe oficina melhor de Deus no meu e no seu caráter do que a nossa família. Porque a família é a casa do oleiro do Senhor na nossa vida. É ali que a gente revela realmente quem é. É ali que Deus quer trabalhar. Enquanto nós estamos resistindo o trabalho de Deus na nossa vida, nós nunca vamos acessar o real propósito de Deus para nós. Amém? A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 13 que aquilo que foi manifestado, foi revelado em partes, um dia será totalmente revelado. Amém? O que eu estou falando para vocês que diz lá em 1 Coríntios 13, que fala sobre o fruto do Espírito, que é o amor. Deus, Ele tem partes que Ele vai revelando na nossa vida, mas aquele todo de Deus vai ser revelado na glória. Amém? Então Deus, Ele tem várias coisas que Ele vai fazendo por partes, porque senão talvez nós não suportaríamos o todo de Deus. Amém? E aí a gente precisa entender terceiro ponto, reconhecer, e eu preciso também não andar sozinha. Diga assim: não andar sozinha. Pega na mão de quem está do seu lado. Diga assim: não andar sozinha. Lá em Eclesiastes, capítulo 4, depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes depois. É um texto muito conhecido. O Senhor me deu esse texto, me levou a um entendimento muito grande, que esse texto ele pode ser aplicado no nosso casamento. Amém? Diga amém! Mas ele também pode se aplicar numa vida de companheirismo, de mentoreamento, de discipulado, para que a gente possa crescer nele. 4, de 9 a 12, diz assim: é melhor ter companhia do que estar
sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudar-se a levantar. Mas pobre daquele que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amém? Esse cordão de 3 dobras é Deus em primeiro lugar, eu e o meu marido, eu e uma pessoa que vai me ajudar, uma discipuladora, uma pastora, uma mentora que vai me ajudar. Porque muitas vezes aquilo que a gente não consegue ver, Deus revela para as pessoas que estão à nossa volta. E faz com que os nossos olhos se abram através do Espírito Santo de Deus, não da nossa opinião, não do que nós achamos, mas sim da sua palavra, da verdade do seu Espírito, amém? E nós conseguimos ver além daquela situação, daquela dificuldade, amém? Então não ande sozinha, que é o último ponto. Nós precisamos ter uma unidade no espírito, na alma e no corpo. No espírito, espiritualmente, porque nós somos ligadas, amém? Nós temos uma só fé, um só batismo, amém? Quem concorda? Diga amém. Um só chamado, amém? O chamado do Senhor é para todas, não é só para quem está aqui cantando, quem está com o microfone, é para você, é para mim. Deus nos chamou para que nós acessemos o propósito dele que já habita dentro de nós, amém? E assim nós vamos ter essa unidade, viver em comunhão e realmente revelar. O Senhor me mostrou. A gente pode citar várias mulheres da palavra, que desde julho estamos falando que eu faço parte, diga assim, eu faço parte, amém? Então a história bíblica e a história de Deus para mim e para você, é que nós fazemos parte dessa história do reino, que ele é eterno, diga assim, eterno. Amém? Esse reino eterno de Deus que veio lá de Gênesis, vai terminar lá no Apocalipse, que nós estamos vivendo em nome de Jesus nos últimos dias, amém? Guerras, rumores de guerras. Então, tem pouco tempo para nós estarmos manifestando esse propósito de Deus. Precisamos, se você não está ainda, acorde. Vigie, amém? Abra os seus olhos, clame ao Senhor. Senhor, eu quero acessar aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero adormecer, eu não quero esconder. Eu quero dar um exemplo para vocês bem prático. Eu estava mais ou menos uns 20 dias que eu perdi o meu óculos. Glória a Deus, Deus me deu 2, senão eu estava lascada. E aí o que eu mais gosto, que até esqueci ele hoje, né, irmãs? O que eu mais gosto que é aquele de oncinha, assim, de tigrezinha, sei lá. E aí procurei, o Israel e a Isabel são bons de procurar, porque eles sabem a mãe que eles têm, né? E me ajuda a procurar e nada de nós achamos. Aí, essa semana eu tive a minha faxineira, eu disse, irmã, pelo amor de Deus, me ajuda a achar esse óculos. O óculos estava na minha casa, sim ou não? Amém, irmãs, vocês sabem. Estava na minha casa, estava no meu quarto, e eu não achava, porque ele tinha caído atrás do meu colchão com o negócio da cama, assim, a cabeceira da cama. Eu não ia achar nunca. E aí, o que acontece? Ele estava lá, mas eu não estava conseguindo acessar ele. E quando eu pedi ajuda para uma outra pessoa, o que ela fez? Ela me ajudou a acessar aquele óculos que estava perdido. Diga glória a Deus. Amém? E assim na nossa vida, vai ter coisas na nossa vida que nós vamos procurar, nós vamos buscar e talvez nós não vamos achar. Mas o Senhor vai usar pessoas, amém? Vai usar pessoas chaves para um tempo chave, amém? Para um momento chave, para que nós sejamos ativadas, para que nós possamos acessar esse real propósito. Pensa na felicidade quando eu achei esse meu óculos. Parece tão pouco, né? Mas imagine a alegria sua e a alegria de Deus quando nós realmente acessarmos tudo aquilo que Ele tem dentro de nós. Amém? Você pode se levantar?
E para terminar, eu não posso deixar aquela palavra, né, que o Senhor sempre eu gosto de falar no final, que aquele que começou em nós a boa obra, ele há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus.